Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, senhores ministros, douta procuradoria e demais presentes, trata-se aqui, então, de um recurso em habeas corpus contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que conheceu e indeferiu habeas corpus, que pretendia ver reconhecida a competência da Justiça Federal para tratar dos crimes que envolveram a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho. Senhora presidente, senhores ministros, eu serei bastante breve aqui defendendo, então, a competência da Justiça Federal por dois motivos. Em primeiro lugar, porque constam nos autos, de maneira indubitável, a afetação de sítios arqueológicos de interesse da União. Para isso, excelência, não é necessária qualquer dilação probatória. Os fatos são incontroversos e estão presentes nos autos, em laudos do IPHAN, laudos pedidos pelo Ministério Público Estadual e laudos da Polícia Federal, todos acessíveis ao Ministério Público Estadual antes do oferecimento da denúncia. Excelentes, o fato é tão incontroverso que o Ministério Público, em nenhuma das suas manifestações, negou a afetação dos sítios arqueológicos. E mais, numa ação civil pública impetrada para ver ressarcidos os danos, alegou a afetação dos sítios arqueológicos. Portanto, essa afetação é inconteste. Essa afetação não demanda análise probatória. No entanto, ela não foi inserida na denúncia para evitar a competência da Justiça Federal, numa estratégia para a escolha da justiça competente. Excelência. E isso fere a legalidade, isso fere o devido processo. Mas o segundo aspecto, Excelência, é que existe na denúncia um relato claro de falsidade ideológica documental perante um órgão federal. A denúncia narra expressamente a existência de uma declaração de estabilidade falsa de barragem apresentada perante a Agência Mineradora Nacional, que é uma autarquia federal. Tal delito, que é de evidente competência da Justiça Federal, foi desconsiderado na denúncia pelo Ministério Público Estadual por entender que haveria ali uma consunção, que ele estaria absorvido pelo crime de homicídio e pelo crime ambiental. Excelência, se há na denúncia um crime de competência da Justiça Federal constatado, narrado expressamente, a competência para decidir sobre se há ou não consunção, se há ou não absorção, se há ou não desmembramento, é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Mas mais, Excelência, no caso em tela, essa conclusão assodada, inusitada do Ministério Público Estadual pela consunção não foi agasalhada pelas autoridades federais que investigam o caso. A Polícia Federal está apurando essa falsidade, já relatou os fatos, já indiciou pessoa, mas não fez qualquer menção a essa suposta absorção. Portanto, Excelência, seja pela afetação dos sítios arqueológicos, seja pela narrativa de uma falsidade documental perante órgão federal, a competência é da Justiça Federal para o julgamento de todos os fatos, nos termos da súmula 122 dessa Corte. É verdade, e aqui faço referência ao ministro Schietti, quando ele fez uma menção no julgamento do conflito de competência, que existem propostas de revisão e de flexibilização dessa súmula, com a possibilidade do desmembramento dos fatos, para que parte dos fatos seja julgado pela Justiça Federal e parte pela Justiça Estadual. É verdade, Excelências, e é possível e até recomendável esse desmembramento, desde que exista mais de uma conduta imputada, desde que entre os fatos exista um certo grau de autonomia. Por exemplo, num caso de corrupção e de lavagem internacional de dinheiro. Por exemplo, num caso de contrabando e de roubo de carga. Portanto, nos casos em que há fatos distintos que permitam apurações independentes. Mas no caso em telas, Excelência, mais do que conexão, a continência. Os fatos têm uma identidade factual. Há uma identidade factual entre a afetação dos sítios arqueológicos, a falsidade e os homicídios. Em relação aos sítios arqueológicos, Excelência, daqui a situação é de concurso formal. Há um único fato, uma única conduta, um rompimento de uma barragem que afetou ao mesmo tempo o sítio arqueológico e o meio ambiente e as vidas. É impossível uma apuração em separado. E aqui faço alusão a um trecho do voto do ministro Sebastião no conflito de competência, que não foi conhecido,
mas disse que o ministro, de maneira muito clara, imagine só se na Justiça Federal, se houver o desmembramento, se chega à conclusão de que o denunciado não é responsável pela queda da barragem que assistiu os sítios arqueológicos. Como é que a Justiça Estadual poderia responsabilizá-lo pelas mortes? Será que não vai haver um confronto de situações? O fato investigado é um só, excelências, a queda da barragem. No caso da falsidade documental, até poderia se alegar a existência de dois fatos, a falsidade ideológica e os homicídios. Não houvesse o próprio Ministério Público Estadual reconhecido uma relação de causalidade estrita, uma relação de meio e fim, uma conditio sine qua non entre a falsidade documental e o rompimento da barragem. Diz aqui o Ministério Público Estadual, excelências, num documento juntado a estes autos, abro aspas, o auxílio consistente em emitir a DCE falsa, diz o Ministério Público Estadual, não constitui, portanto, um crime autônomo de falso, mas sim um ato que configura um elo no evento total. É evidente, excelências, portanto, a unidade de fatos. É inviável a apuração em separado sem risco de decisões contraditórias ou de uma duplicidade irracional de apuração. Já encerro, excelência. O Ministério Público Estadual, em petição, alega que haveria um acordo entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, onde eles teriam distribuído entre si essas atribuições, feito, de certa forma, uma repartição harmônica de competência. Cada um poderia ou deveria apurar determinados fatos. Excelência, quem define a competência é a lei, não é um acordo entre o órgão acusatório. Não se trata aqui de um acordo que visa facilitar as apurações. Se trata, na verdade, de uma estratégia acusatória concertada para manter duas ações penais em andamento pelos mesmos fatos, para exigir dos réus duas defesas pelos mesmos fatos, de exigir dos réus um desgaste duplo, de exigir que eles respondam a múltiplas acusações pelos mesmos fatos. Excelências, outro dia, um dos procuradores responsáveis pelo caso foi a um programa popular de televisão afirmar que haveria um acordo sobre a repartição de competências. Não me parece possível admitir essa estratégia de duplicação de acusações, de fatiamento proposital desse processo. O Estado, excelência, não me parece que pode manejar como quiser as regras de competência para fazer incidir sobre o réu ou os réus inúmeras ações penais onde deveria existir apenas uma, nos termos da Constituição, nos termos do precedente dessa Corte. Se trata aqui, sem dúvida alguma, de uma das maiores tragédias humanas e ambientais da história desse país. Esse processo é grave, é sério, é solene, tem consequências brutais para os envolvidos, para as vítimas, para os réus, para a empresa, para o Ministério Público. Mas é justamente nesse momento de comoção que nos parece, que o Estado tem que fazer todo o esforço para respeitar a lei, para não se deixar seduzir por um desejo de vingança ou por programas populares de televisão. Com todo respeito, excelência, mas o processo é sério demais, é grave, é solene, é o direito penal para ser tomado por estratégias de divisão de competência que não estão de acordo com a lei, que deixam de lado o texto legal, que são expostos por autoridades que buscam um apoio popular, valendo-se de uma comoção que é justificada, mas que não pode subverter as regras legais, que existem justamente para evitar esse tipo de abuso. Deixar de apontar crimes de competência da Justiça Federal incontestes na denúncia, antecipar a análise de consunção, que nunca foram feitas apenas para escolher a justiça competente, não é conduta adequada, com todo o respeito de quem se diz e que se propõe fiscal da lei. Desculpem aqui um pouco a exaltação, mas essa injustiça me toca profundamente. Mas pelo exposto, excelência, aqui não vou me alongar mais, requer-se que seja reconhecido a evidente competência da Justiça Federal e para que os autos sejam remetidos à autoridade competente para que essa apuração siga o seu curso regular perante a Justiça competente como medida de justiça. Muito obrigado.